Aqui, quando o profeta Ezequiel é usado por Deus para trazer uma mensagem do fim, e ele fala: o fim vem o fim sobre os quatro cantos da terra. Queridos ouvintes da palavra de Deus, nós estamos se aproximando de acontecimentos apocalípticos. Todos os sinais da volta de Cristo já estão se cumprindo. Alguém me perguntou nesses dias: pastor, o Odilon está assistindo, se não pode comentar, assim, só não pode comentar porque o celular dele está com problema. Tá certo, missionária? Tudo bem, estamos entendendo, mas ele está ligado conosco na nossa live. Então, meus amados irmãos, o fim vem. Alguém perguntou se essa pandemia do coronavírus é o princípio do apocalipse. Queridos, essa pandemia do coronavírus é apenas um ensaio para o que vai acontecer no período chamado Grande Tribulação. Eu gostaria de meditar com meus amados irmãos nesta oportunidade sobre alguns selos, os 7 selos do Apocalipse, o toque das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Quando isso começar a acontecer sobre a face da terra, meus amados irmãos, veja bem, quando isso começar a acontecer sobre a face da terra, vai ser tão terrível que essa pandemia do coronavírus será café pequeno comparado com o que vai acontecer quando começar a desenrolar os castigos no livro de Apocalipse. Os selos apresentam a sequência, o período da tribulação. É interessante notar que esses sinais se seguem exatamente na mesma ordem dos sinais referidos por Jesus em Mateus 24, onde ele responde às perguntas dos discípulos a respeito dos sinais que anunciarão sua segunda vinda e o fim dos tempos. Esses versículos paralelos tirados de Mateus 24 estão incluídos na seção que seguem os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus. Vamos ler então, começar a ler pelo primeiro selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. Pega a sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e abra em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e o 2. Vamos dar uma olhadinha lá. Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e o 2. Que vai aparecer para a irmã Juraci, também ligada na nossa live. A paz do Senhor para todo o povo de Deus, que Deus possa abençoar a todos poderosamente. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como voz de trovões: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um marco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Primeiro selo do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e o 2. Preste atenção no desenrolar escatológico do fim
que está vindo sobre a face da terra, porque a palavra de Deus diz: o fim vem o fim sobre os quatro cantos da terra. O cavalo branco e seu cavaleiro representam, segundo alguns, o anticristo. Segundo alguns, o anticristo, que inaugura os 7 anos da grande tribulação. Mas ainda não se trata de guerra aberta. A guerra de fato só começa com o segundo selo, porque assim como Satanás se apresenta como anjo de luz, também o anticristo se apresenta de início como o próprio retrato da bondade. Queridos, no livro de Mateus, no capítulo 24, combinando aqui com o primeiro selo, o versículo 6 diz assim: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Não vos assusteis. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Primeiro selo do Apocalipse, primeiro selo e o primeiro cavalo. São 4 cavalos e seus cavaleiros do Apocalipse. Cavalo branco, o anticristo. Cavalo vermelho, a guerra. Cavalo preto, a fome. Cavalo amarelo, a morte. Eu quero aqui, deixa eu mandar aqui um abraço aqui para algumas pessoas. O Odilon, Majoraci, amém, pastor. Presbítero Raimundo, Pai Senhor Jesus para todos. Odilon mandou aqui um abraço. Oswaldo Bezerra, boa noite, pastor e amigo Josenildo. Sei que você é uma pessoa de bom coração e eu sempre lhe respeitei pelo seu comportamento simples e honesto. Acredito que você é um servo de Deus. Abraço, pastor. Abraço para você, Oswaldo. Você não sabe como eu fico feliz em poder ouvir essas palavras de você, Oswaldo. Oswaldo, para quem não sabe, foi um companheiro lá na Cial, quando nós trabalhávamos de motorista lá na Cial. E o Oswaldo é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa de uma capacidade ímpar, e que também eu tenho um respeito muito grande pelo meu amigo Oswaldo Bezerra. Deus te abençoe, Oswaldo. Deus te abençoe poderosamente. Eu quero mandar também a paz para a irmã Fátima Assis, que está lá na cidade de Xanguá, também ligada à nossa live. Então, meus amados, primeiro selo, o primeiro cavalo, o cavalo branco, simboliza o anticristo. O anticristo que virá para estabelecer o seu domínio sobre o planeta Terra. Ele vai chegar de início como que fosse a solução para todos os problemas da Terra. Eu costumo dizer que essa pandemia já é um preparo, porque depois desse problema da saúde vai vir o problema econômico, vai vir muita miséria, muita fome, muita destruição, e aí que o anticristo chega como a solução para o problema da humanidade. Depois que ele passa 3 anos e meio dominando sobre toda a terra, o anticristo começa então agora a desenrolar a guerra. Queridos, o que está acontecendo no mundo, comparado com o que vai acontecer no período da grande tribulação, é muito pouco. O que está acontecendo agora é muito pequeno. Pastor, mas está morrendo milhares de pessoas no mundo. É verdade. Mas, queridos, deixa eu dar um dado para você. A população mundial hoje é quase 8 bilhões de habitantes sobre a face da Terra. Quando for
revelado os 7 selos, o toque das 7 trombetas e o derramamento das 7 taças da ira de Deus, 80% da população mundial terá morrido. Pasmem no que eu estou falando para você, é muito grave. Vai morrer uma média de 6 bilhões de habitantes no planeta Terra. Você vai ver no desenrolar, você vai ver. Será terrível. Nós ficamos em pânico quando houve a gripe espanhola, morreram 100 milhões de pessoas, foi a pior, foi a mais letal, foi a mais mortal das viroses, dos vírus. A gripe espanhola matou 100 milhões de pessoas. O ebola matou 50 milhões de pessoas. O coronavírus, eu não sei quantos ela vai matar, essa doença demoníaca. Os infectologistas esperam uma doença maior, mais perigosa do que a pandemia do coronavírus. Eles acham que o vírus vai sofrer mutação. E aí, queridos, vai vir uma chamada Big One. O que é uma Big One? Big, grande, One, primeira. A primeira e maior pandemia de todo o planeta Terra, que segundo os infectologistas pode matar bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Mas eu quero chamar a atenção, Rita de Cássia, Pai Senhor e Irmã Rita de Cássia, eu quero chamar a atenção de todos os companheiros, de que o que vai acontecer no Apocalipse é muito maior do que esta Big One, do que essa grande e única pandemia. É maior, porque os acontecimentos dos 7 selos, das 7 trombetas e das 7 taças da ira de Deus vão impactar a terra, o mar, o sol, a lua, as estrelas. Vai impactar as águas dos rios, as águas dos mares, as fontes de água, a água potável, o lençol freático da terra. Vai se transformar em sangue e os homens não terão água potável para beber no período da grande tribulação. Queridos, vai ser terrível. Rita de Cássia, Pai Senhor, pastor e irmã Rita, será terrível. Veja bem, os 3 primeiros selos do Apocalipse: o primeiro, o anticristo, cavalo branco; o segundo, a guerra, cavalo vermelho. Versículo 3 e 4 de Apocalipse, capítulo 6, versículo 3 e o 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Vai vir uma guerra tremenda. Queridos, ouça bem: o cavalo vermelho, cor de fogo, e seu cavaleiro representa a guerra declarada. A falsa paz no período do cavalo branco, com seu cavaleiro, foi removida. Segue-se a guerra civil. Versículo Mateus 24, 6. Vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam,
mas ainda não é o fim. Guerra. As nações do mundo vão estar em guerra. Segundo selo, cavalo vermelho. Terceiro selo, Apocalipse 5 e 6. Capítulo 6, versículos 5 e 6. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Queridos, vai ser a fome. Terceiro cavaleiro do Apocalipse, montado no cavalo preto, é a fome. O cavalo preto, seu cavaleiro, representa a fome. A balança é usada para pesar alimentos que faltarão na praça, serão vendidos por peso. A medida de trigo é a 8ª parte do peso, que normalmente é o salário de um dia. Não danifique o azeite e o vinho. Talvez se refira aos limites impostos por Deus quanto ao grau de destruição. A oliveira e a videira têm raízes profundas e não seriam afetadas imediatamente por uma seca. Mateus capítulo 24, versículo 7. Nação se levantará contra nação, e reino se levantará contra reino. Haverá fome em diversos lugares, meus amados. E por conta desta fome, os homens irão se degladiar. Primeiro cavalo, o anticristo, cavalo branco, cavaleiro. Segundo cavalo e seu cavaleiro, cavalo vermelho, a guerra. Depois da guerra vem fome. Terceiro cavalo, cavalo preto com seu cavaleiro, representando a fome. Depois de guerra, depois de fome, vai vir uma mortandade terrível sobre a face da terra. É quando vem o 4º cavaleiro do Apocalipse. Que cavalo é esse, pastor? O cavalo amarelo, que significa morte. Está entendendo? Simboliza a morte. Olha o que diz. O cavalo amarelo pálido representa a morte, o resultado natural da guerra e da fome, quando a civilização entra em colapso. As feras da terra reconquistam seu domínio e aumenta o sofrimento e a morte que já experimentaram. Então, queridos, a palavra de Deus lá no livro de Ezequiel vai ter um fiel cumprimento no período do Apocalipse. Ezequiel 7, versículo 2. O fim vem! Vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Ninguém imagina, querido, do que vai acontecer o cataclismo, as grandes catástrofes naturais. Serão dias que nunca houve e que jamais haverá sobre a face da terra. Amém? Glórias ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, meus amados irmãos, esse até aqui. Depois vem o 5º selo, que é os mártires. O 6º selo, o caos se estabelecerá sobre a face da terra. Vamos ver o 6º selo? Versículo 12 e 17 do capítulo 6 do livro de Apocalipse. Glórias ao nome do Senhor. Versículo 12 até o 17.
no capítulo 6. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos e os poderosos, e todo servo e todo livro se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem? Desculpem. Quem poderá escapar? Paz seu para a irmã Antônia Coutinho, também ligada na nossa live. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos, os quintos selos são os machos. São aqueles que vão estar lá no céu dizendo: até quando, Senhor? Tu não vingas sobre a terra o nosso sangue, que foram derramados pelas forças do anticristo, da besta e do falso profeta. Queridos, é sério. As lágrimas vêm aos olhos. As lágrimas vêm aos olhos. Sabe por quê? Porque milhares, milhões, bilhões de pessoas vão morrer na terra. Este sexto selo, todo mundo vai sentir o impacto do sexto selo. Quero mandar aqui um abraço para o meu amigo Neutro Santos, a paz do Senhor, lá em Itapé do Sul. Então, meus queridos, todo mundo vai sentir o impacto desse sexto selo. A Bíblia diz, veja bem, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, todo servo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. A Bíblia diz aqui que os céus e a terra se enrolam como um livro. A Bíblia diz lá em 1 Pedro que essa terra vai pegar fogo, não vai ficar. Ela diz: os céus e a terra se enrolarão como um pergaminho. No livro de Malaquias está escrito lá que não vai ficar nem raiz, nem ramo. Essa terra vai pegar fogo. Queridos, quantas pessoas não estão aí? Olha, hoje o governo quer que o povo fique dentro de casa, se esconda do vírus, e todo mundo está na rua. Quando for no período do derramamento da ira de Deus sobre a face da terra, todos é que vão querer se esconder. Você pensa que vai estar alguém saindo pela rua, andando na rua? Vai não. Quero mandar aqui um abraço para Carmen Braz, Antônio Carlos de Pentecoste, Paz do Senhor. Então, meus amados irmãos, também tem aqui a Maria Paula, né? Pronto, meus amados,
no período da grande tribulação, aqui no derramamento da ira de Deus, aqui na abertura do 6º selo, está dizendo que os homens, os ricos, os grandes, os livres, os escravos, correrão para as cavernas, se esconderão da ira do Cordeiro, irão para os montes, para as montanhas, para os rochedos. Cai sobre nós, e nos esconde da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira do Cordeiro, e quem pode escapar? Quando começar a acontecer essas coisas sobre a terra, Pastor Antônio Carlos, quando começar a acontecer essas coisas sobre a terra, meus amados irmãos, a própria população mundial vai querer se esconder. Não vai ter ninguém que vai ficar ileso a esses acontecimentos. Ricos, grandes, reis da terra, os tribunos, os poderosos, os ricos, os pobres, o servo, o livre, todo mundo passará por esta grande destruição. É por isso que Ezequiel 7:2 está dizendo: o fim vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Amém, meus amados? A ira de Deus estará sobre os moradores da terra. E quando a gente falou aqui já estamos no 6º selo, ainda falta um selo. O caos se instala no 6º selo, porque atingiu o sol, a lua e as estrelas. Haverá um grande tremor de terra. Está nos informando aqui no versículo 8. E havendo a do selo, houve um grande tremor. Versículo 12. E olhei, e eis que um homem grande. Aliás, desculpe. E eis que houve um grande tremor. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. Quando abre este selo, o 6º selo, o sol se torna escuro, há um grande tremor, um grande terremoto, sui generis, que nunca houve e que jamais haverá sobre a face da terra. No livro de Isaías, no capítulo 24, versículo 20, diz lá: a terra cambaleia como um bêbado e balanceia como uma rede de dormir. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 6, no 6º selo, está nos informando que vai haver um grande tremor de terra. Já houve grandes terremotos na história da humanidade, que mataram milhares e milhares de pessoas, como na cidade do México. Terremotos, queridos, como no Chile. Terremotos que avassalaram a terra, as placas tectônicas no subsolo bateram, se impactaram e milhares de pessoas morreram. Mas nesse grande terremoto do 6º selo vai morrer uma multidão de pessoas na terra. Amém, queridos? Milhares e milhares de pessoas morrerão na terra. Tudo isso é um sinal de que Jesus está voltando. É um sinal de que brevemente, o Senhor vai derramar o juízo sobre a face da terra. Glórias ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Este Deus é maravilhoso, glórias ao nome de Deus. Amém?
Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Sexto selo. Os homens ficaram em pânico. O anticristo, o falso profeta, a besta, a trindade satânica não poderão evitar a catástrofe que será derramada sobre o planeta Terra. O anticristo, que chegou como a solução para tudo, já enfrentou no segundo selo a guerra do cavalo vermelho, já enfrentou a fome do terceiro selo do cavalo preto, já enfrentou a morte do cavalo amarelo, o quarto cavaleiro. E agora enfrenta a abertura do sexto selo, em que a terra vai ser impactada com grandes terremotos. O sol ficará escuro, a lua ficará vermelha. Os homens ricos, os governadores, as grandes autoridades mundiais estarão tentando se esconder da presença de Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa para você que está em casa: ninguém consegue se esconder do olhar do Deus Todo-Poderoso. Deus está te vendo, Deus está olhando para você. Prepara-te para ter um encontro com o Senhor teu Deus. Louvado seja o Senhor. Amém, queridos? Mas vamos para frente. Nós temos entre o capítulo 6, quando começa o capítulo 7, nós temos o que é chamado pelos teólogos de um interlúdio. O que é um interlúdio? É exatamente a preparação para a próxima etapa, para a sétima trombeta. Entre a sexta trombeta, aliás, entre o sexto selo e o sétimo selo, tem alguns acontecimentos, queridos. Quero mandar uma paz do Senhor para todos que estão aí, né, ligados na nossa live. Nós vamos encontrar entre o sexto selo e o sétimo selo alguns acontecimentos nesse interlúdio, nesse intervalo. Como, por exemplo, nós encontramos aí os 144 mil, versículo 1 a 8 do capítulo 7 de Apocalipse. E depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi o outro anjo subir da banda do sol nascente, e o que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalados na testa os servos do nosso Deus. E ouviu o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. 144 mil. Quem são os 144 mil, pastor? São as primícias de Israel. Eles fazem parte das 12 tribos de Israel. Está aqui o Apocalipse dizendo. Olha, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, de Gade, de Assé, de Naftali, de Manassés, de Simeão, de Levi, de Issacar, de Zebulon, de José, de Benjamim.
12.000 de cada tribo de Israel. 12.000 vezes 12, 144.000. Amém? Primícias. O terrível juízo descrito em capítulo 6, versículo 15 a 17, parece severo, a ponto de imaginarmos que ninguém poderia sobreviver. No entanto, existe misericórdia até mesmo no julgamento. Depois do tumulto intenso, há uma calmaria repentina, na qual são refreados os ventos da destruição. Os anjos recebem ordem de impedir que qualquer vento sopre. Só soprarão de novo nas 7 trombetas. Tá certo? Até que os 144.000 servos de Deus, provenientes de todas as tribos de Israel, sejam marcados na testa com o selo de Deus. Não é de surpreender que mais tarde este selo seja imitado pelo anticristo, quando então pessoas recebem o selo 666, a marca da besta. Satanás vai querer imitar, porque Deus vai colocar o selo dele nos 144.000. E o diabo vai querer imitar, no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 18. Aqui tem entendimento. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta, porque o seu número é 666. Então, meus amados irmãos, é um desenrolar profundo. Tem uns 144.000, que são as primícias, e logo na sequência tem uma grande multidão. Versículo 9 até o 17, do capítulo 7. O capítulo 7 é um interlúdio, é um intervalo entre o 6º selo e o 7º. No capítulo 7 de Apocalipse nós temos os 144.000 e nós temos também a grande multidão. E quem é a grande multidão? Versículo 9 ao 17. Depois dessas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palma nas mãos. Palma nas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciões, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória, e sabedoria, e ações de graça, e honra, e poder e força ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. E um dos anciões me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Você sabe? O próprio livro de Apocalipse vai responder. Esta grande multidão, alguém no céu pergunta, esta grande multidão vestida de branco, que vieram de toda a tribo, de toda a raça, de toda a nação, quem são e de onde vieram? Glórias ao nome do Senhor. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes, as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra,
nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Amém, meus amados? Essa grande multidão com palma nas mãos vieram da grande tribulação. Muitas pessoas serão salvas na grande tribulação. Mas essas pessoas têm palma nas mãos. Palma nas mãos fala de sofrimento. Enfrentarão a grande tribulação. Permanecerão fiéis ao Cordeiro. Muitos que não subiram no arrebatamento vão dar suas próprias vidas para serem salvas. Queridos, escute. Deus está falando contigo. Prepara-te, porque o fim vem. Vem o fim sobre os quatro cantos da terra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Colocou o irmão Neudo na cidade de Itapeba do Sul. Queridos, quando houve esse intervalo, agora vem a abertura do 7º selo. O 7º selo vem trazendo agora um silêncio no céu por quase meia hora. O impacto do 7º selo é tão grande que há um silêncio no céu por quase meia hora. Alguém lá no céu então fica sabedor de que o 7º selo trará destruições terríveis sobre a face da terra. Será a abertura, ou aliás, o toque das 7 trombetas do Apocalipse. Recapitulando, até agora, nós vimos a abertura de 6 selos. Primeiro, o cavalo branco, montado sobre ele o anticristo, o domínio do anticristo. Segundo selo, o cavalo vermelho, montado sobre ele o cavaleiro, que traz a guerra. Milhares e milhões de pessoas morrerão no globo terra. Terceiro selo, o cavalo preto, montado sobre ele o cavaleiro, que traz a fome. Mais outra grande quantidade de pessoas morrerão de fome sobre a face da terra. O quarto selo, o cavalo amarelo, montado sobre ele o cavaleiro, trazendo a morte, onde ceifará a vida de milhares e milhares de pessoas, de norte a sul, de leste a oeste, em todo o globo terra. O presidente Jair Nascimento está conosco, está ligado? O quinto selo, os mártires lá no céu, perguntando a Deus: Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue dos habitantes da terra? O sexto selo, trazendo cataclismo, trazendo destruição no sol, nas estrelas, na lua. Um grande terremoto que vai matar também milhares e milhares de pessoas no globo terra. O intervalo entre o sexto selo e o sétimo selo, nós temos o interlúdio do capítulo 7 do livro de Apocalipse, que é um intervalo que vai trazer
a menção dos 144 mil, que são os selados de todas as tribos de Israel, e que vai trazer também a menção de uma grande multidão com palma nas mãos, que simboliza aquela multidão que será salva na grande tribulação, que vão dar a própria vida pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus amados? Será terrível. Será terrível. Amém, pessoal? Só nos 6 selos já morreu uma grande multidão. E os juízos de Deus no Apocalipse vai aumentando gradativamente. As 7 trombetas trarão maior mortandade. Depois das 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus trarão maior mortandade ainda. E no final, como eu falei, 80% da população mundial vai morrer. Cifras aproximadas de 6 bilhões de pessoas no planeta Terra vão perder a vida. Queridos, é um acontecimento tão terrível. Compare aí. O coronavírus matou até agora no globo Terra cerca de quase 300 mil pessoas. Mas essas pragas que eu estou falando no livro de Apocalipse vão matar cifras de aproximada de 6 bilhões de pessoas. Você sabe o que é 6 bilhões de pessoas? O mundo hoje tem quase 8 bilhões de pessoas. Amém, queridos? Eu quero pedir a opinião de você que está assistindo a live. A live pode ficar muito grande, porque tem 7 trombetas ainda e 7 taças. Eu quero que você que está assistindo a live dê uma opinião. Eu encerro a live aqui e faço outra, continuando amanhã, durante o dia. Ou vocês querem que eu prossiga comentando com as 7 taças, aliás, com as 7 trombetas, e posteriormente com as 7 taças da ira de Deus? Dê a sua opinião. Eu quero ouvir sua opinião. Eu dou continuidade agora. Eu só apresentei até agora 6 selos. O 7º vai ser aberto agora, que vai trazer o toque das 7 trombetas sobre a terra. Cada trombeta, uma destruição. Aqui a irmã Juraci está dizendo: continua, pastor. Vamos fazer uma votação. Vamos fazer uma votação. Deixa eu ver aqui. Os irmãos podem estar no comentário aí, quem está ligado na live. Quem quer que continue, você vai colocar: continua, pastor. Tá certo? A irmã Maria Pauline colocou: continua. A irmã Elândia colocou: por mim, pode continuar agora. Amém, meus amados? Então vamos tomar um pouquinho d'água. Água mineral Iporã, distribuída pelo cooperador Francisco Oeste. Peça a sua. É boa, viu? Muito boa. Irmã Juraci, mas se o senhor estiver cansado,
deixe para amanhã. Queridos, a minha preocupação não é nem tanto o meu cansaço, é o seu cansaço. Porque uma live muito grande, às vezes as pessoas não acompanham, não vê ela toda. E esses assuntos que estão sendo abordados são de fundamental importância para a compreensão dessa mensagem. O fim vem, vem o fim sobre os 4 cantos da terra. Colocou aqui o presbítero Jair Nascimento. Pastor, faça um resumo aí, meu pastor. Presbítero Raimundo Souza. Deixa Deus te usar, pastor. Elândia Ferreira. Agora sim. Água sim. Tá em Porã de novo, irmã Elândia. Agora já tem Porã de novo. Então, meus amados irmãos, deixa eu dizer para você. Vamos continuar? Então, a abertura, quando abriram o 7º selo, houve silêncio no céu por meia hora. Certo? O 7º selo contém a terrível praga das 7 trombetas, que são ainda mais horríveis do que a dos primeiros 6 selos. E as últimas 3 trombetas anunciam tamanha desgraça sobre a terra, que são chamadas ais. Quando foi aberto o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora, como se algo de importantíssimo estivesse para acontecer. Então soou a trombeta. Amém, queridos? Aquele silêncio, quando abriu o 7º selo, aquele silêncio, não ouvia nada, ninguém ousava falar nada, os anjos todos perfilados e calados, os 24 anciões calados, o próprio Deus calado, a multidão celestial, miríades e miríades de anjos em silêncio, meia hora. Quando toca a primeira trombeta. Glórias ao nome do Senhor. A primeira trombeta. Vamos dar uma olhadinha. A primeira trombeta, versículo 7 do capítulo 8 de Apocalipse. E o anjo tomou o incensário. Aliás, o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. A primeira trombeta. Houve saraiva e fogo, chuva de fogo sobre a terra. A Bíblia diz que, meus amados irmãos, que era fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado na sua terça parte. Queimou-se a terça parte também das árvores e toda a erva verde. Foi um verdadeiro incêndio. A ciência diz que algumas pedras cairão do espaço sobre o planeta Terra. E a explosão que um meteorito, que um meteoro dá sobre a Terra é de um impacto estrondoso. Ei, você que está aí, você já parou para imaginar que se um meteoro de 3 quilômetros de diâmetro chocasse sobre a Terra,
ele pode levantar impactos grandiosos, catastróficos sobre o planeta Terra. Eu falei há pouco que a Bíblia diz no livro de Pedro: os céus e a terra se contorcerão em chamas. Em Malaquias está escrito lá: não vai ficar nem raiz, nem ramo. Amém, meus amados? Queridos, é muito forte. Primeira taça cai sobre a terra, meus amados irmãos, saraiva e fogo misturado com sangue. Queima tudo. Vai queimar tudo. Vai queimar essa terra. Não vai ficar nem raiz nem ramo. As chamas vão lamber tudo. Muitas pessoas vão morrer queimadas. Muitas pessoas vão estar em pânico, correndo de um lado para o outro e pegando fogo. Segunda trombeta, a terça parte do mar cai sobre a terça parte do mar. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue e a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das embarcações. Amém, meus amados? Um grande monte ardendo em fogo cairá sobre o mar. Vai morrer uma terça parte dos animais do mar, dos peixes. Vai naufragar uma terça parte das embarcações, dessa grande tocha ardendo em fogo que cai no mar. Deve ser um meteoro. Um meteoro caindo sobre o mar pode levantar uma onda de 100 metros de altura. Um impacto tão grande que cidades como Fortaleza, cidades como Rio de Janeiro, Santos, cidades como Nova York, nos Estados Unidos da América, cidades costeiras no mundo inteiro serão engolidas pelas ondas dos mares. No livro de Apocalipse, no livro de São Mateus, no capítulo 24, está escrito que os homens desmaiariam pela expectativa das ondas dos mares que invadirão a terra. Então, meus amados irmãos, a segunda trombeta, o toque da segunda trombeta vai trazer destruição dos mares. Terceira trombeta, o terceiro anjo, versículo 10. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu no céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte do rio e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Terceira trombeta. A terceira trombeta traz uma grande estrela chamada Absinto, que cai sobre as fontes das águas, sobre os rios, sobre os lagos, sobre os açudes. E essas águas se tornarão amargas e venenosas. Os homens que beberam aquelas águas morrerão. Milhares de pessoas. Eu quero que você veja que cada praga dessa vem matando milhares, milhões de pessoas morrerão. E tem gente brincando com Deus.
E ainda tem gente achando que é brincadeira. Ei, o fim vem o fim sobre os 4 cantos da terra. O 4º anjo toca a sua trombeta. Versículo 12. E o 4º anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhante à noite. Você está entendendo? Ô glória. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Já chegou aqui o comentário da irmã Juraci. Não é? Deixa a gente ver aqui se chegou. Glórias ao nome do Senhor. Amém, pessoal? Sim ou não, pessoal? Louvado seja Deus. Vamos ver aqui se chegou o comentário. Chegou. Pastor, a minha pergunta: por que aqui muita gente está morrendo e mesmo assim as pessoas não acreditam no que está acontecendo tudo isso? É para se cumprir o que está no selo de Apocalipse? Ainda não, irmã Juraci. Como eu falei no início da pregação, o que está acontecendo no mundo é só um ensaio. O que vai acontecer nos selos, nas trombetas e nas taças da ira de Deus é muito pior do que essa pandemia. Hoje tem muita gente brincando com isso aí. Mas quando for na abertura dos 7 selos, no toque das 7 trombetas e no derramamento das 7 taças da ira de Deus, ninguém vai brincar, irmã Juraci. O povo, os ricos, poderosos, os governadores, os exércitos do mundo inteiro vão ficar em pânico, porque a força da natureza homem nenhum pode enfrentar. Ninguém poderá enfrentar o grande terremoto que vai acontecer. Ninguém poderá enfrentar o escurecimento do sol, da lua e das estrelas. Ninguém poderá enfrentar a guerra sobre o planeta Terra. Ninguém poderá enfrentar os gafanhotos da 5ª trombeta, que tem rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, couraça de ferro, cauda de escorpião, que ferirão os homens durante 5 meses, e eles procurarão a morte, e a morte fugirá deles. Ninguém poderá enfrentar os demônios que estão presos próximo ao rio Eufrates, que matarão milhares, milhões de pessoas no tempo pré-determinado pelo anjo. Os demônios dos gafanhotos da 5ª trombeta, eles são chefiados por Abaddon e Apolion, que significa destruição. Eles vão atormentar os moradores da terra. Eles vão trazer um sofrimento comparado ao sofrimento de um escorpião. É terrível. Não brinca, você que está assistindo essa live, não brinca com as coisas de Deus. Se eu fosse você que ainda não é crente, aceitaria Jesus agora. Se eu fosse você que não está firmado na fé, se firmaria agora, porque só tem um jeito de escapar da grande tribulação, é sendo fiel a Cristo para subir no arrebatamento. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Amém, meus amados. Glórias ao nome do Senhor. Então a 4ª trombeta, quando toca, 4ª trombeta, o sol, a lua, as estrelas escurecerá. Tem pessoas dizendo aí, marcando a profecia para o dia 8 de maio, 3 dias de escuridão.
Eu já quero adiantar para você que está em casa que não vai acontecer. Não vai. Por quê, pastor? Porque tem que ser uma ordem escatológica. Essa escuridão aqui só vai acontecer no toque da quarta trombeta. Para isso a igreja terá que ter sido arrebatada. Para isso já houve os 3 anos e meio do domínio do anticristo, o cavaleiro do cavalo branco. Para isso já aconteceu a guerra do cavalo vermelho. Para isso já aconteceu a fome do cavalo preto. E para isso já aconteceu a mortandade do cavalo amarelo. Então, dia 8 de maio não haverá escuridão sobre 3 dias de escuridão sobre a face da terra, como muitos estão dizendo. E 8 de maio já é amanhã, não é isso? Deixa eu me ver aqui a data de hoje. É amanhã. Não haverá escuridão. Anote o que eu estou dizendo. Pelo que eu estou vendo na Bíblia, pelo que eu estou ensinando na palavra de Deus, diante de um cronograma apocalíptico e escatológico, não tem condição de começar a escuridão amanhã. Anote aí, sequência: arrebatamento da igreja. Você não está aqui ainda, você na igreja? Então não pode ter essa escuridão ainda. A igreja está na terra, você está na terra. Depois que a igreja foi arrebatada, tem 3 anos e meio de paz, que é o domínio do anticristo da primeira metade da grande tribulação. 3 anos e meio. Depois da segunda metade de 3 anos e meio, aí sim começa a desenrolar tudo isso: guerra, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, né? Começa a desenrolar o cavalo preto da fome, o cavalo vermelho da guerra, o cavalo amarelo da mortandade sobre a face da terra. Começa a vir o toque das trombetas, fogo na terra, né? A primeira trombeta, fogo na terra, fogo nos mares, a tocha que cai ardendo em fogo sobre os mares, que mata a terça parte dos peixes nos mares, que a terça parte das embarcações naufragam. Vai acontecer, queridos, o terceiro toque da trombeta, que as águas se tornarão amargas e venenosas, e só depois, na quarta trombeta, é que vai haver escuridão sobre a face da terra, trevas. E essas trevas e essa escuridão aumenta lá nos derramamentos das 7 taças da ira de Deus. É importante entender que as 7 taças da ira de Deus vão trazer o ápice da destruição. As 7 taças da ira de Deus no Apocalipse será exatamente, queridos, a ira de Deus com toda a sua magnitude sobre os moradores da terra. Eu quero aqui mandar a paz do Senhor para a irmã Elisângela Souza. É minha cunhada, né? Deus é fiel. É porque o comentário dela está no celular ali que está filmando. Não chegou ainda aqui no celular da Cleonice. Aí fica ruim para mim ler. Mas ela está lá em Santa Catarina, né? Ligada na nossa live, acompanhando conosco a nossa live aqui do Culto de Doutrina, que tem o tema hoje: o fim vem o fim, sobre os 4 cantos da terra. Então, meus amados irmãos, quando as 4 trombetas são tocadas, um anjo passa voando no meio do céu, e ele brada em alta voz: ai, ai, ai dos moradores da terra, por causa do som
das 3 últimas trombetas que hão de tocar. Você está entendendo? As 3 últimas trombetas vai trazer algo terrível. Eu vou combinar com você porque essas trombetas precisam ser bem explicadas. E para que você esteja atento, amanhã eu vou trazer as 3 últimas trombetas do Apocalipse. Eu vou trazer essa live para você amanhã às 10 horas da manhã. Anote aí, 10 horas da manhã, eu vou trazer para você esta live amanhã sobre as 3 últimas trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Tá bom? Então essa de hoje, nós trouxemos os 7 selos e as 4 trombetas. Amanhã eu vou trazer 3 trombetas e 7 taças da ira de Deus sobre toda a terra. Então anote aí, amanhã às 7 horas, aliás, às 10 horas da manhã. Amanhã, às 10 horas da manhã, eu dou a continuidade a esse estudo. Lembrando que todos esses vídeos eu coloco no meu canal no YouTube. E eu queria pedir a sua ajuda para você se inscrever no meu canal do YouTube. Quando eu tiver 1000 inscritos, eu posso transmitir a live pelo YouTube. Tá bom? Me ajude aí. Você que vê essa live, compartilhe a live, tá bom? Compartilhe a live e você peça para as pessoas se inscreverem no meu canal no YouTube. É Josenildo Quintela. Se você escrever lá no YouTube procurando Josenildo Quintela, lá vai ter muitos vídeos. Vai ter esse vídeo de hoje e vai ter outros vídeos que já tem, né? Já tem colocado, e outros que eu vou colocar. Amanhã eu dou continuidade a essa palavra a partir das 10 horas, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração para a gente concluir a live de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, meu Deus, em que nós tivemos de trazer a Tua palavra para Teus filhos, para todos aqueles que estão na sintonia. Agora, Paizinho Santo, abra o nosso coração, nos dá entendimento para que nós possamos subir no arrebatamento da igreja. Abençoe cada servo Teu, livra dessa pandemia, livra dos vírus, livra das enfermidades, dá-nos saúde, meu Deus, pois eu te suplico em nome do Senhor Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Deus abençoe a todos e até amanhã, às 10 horas, com mais uma live, dando continuidade a esse estudo bíblico no Apocalipse. O fim vem o fim sobre os 4 cantos da terra.